O filme do Doutor Estranho tá chegando aí, já falta menos de uma semana para lançar, e eu queria saber se por acaso vocês sabem quais são todos os poderes que ele tem. Não, eu não tô falando dos poderes que ele tem nos filmes, eu tô falando de todos os poderes que ele tem nos quadrinhos. Se você não sabe, hoje eu vou trazer para você uma listinha sobre todos os poderes que o Doutor Estranho tem. Então, se você não for inscrito nesse canal ainda, já se inscreve, porque vale muito a pena você se inscrever aqui, já que a gente fala todos os dias sobre quadrinhos aqui nesse canal, tá bem? Pra você que não me conhece, eu sou o Rony e vamos pro vídeo. Caso você não conheça o Doutor Estranho, ele é o Mago Supremo da Terra e possui um grande conhecimento sobre as artes místicas e usa elas para poder defender o planeta e a realidade dele de todo tipo de ameaças sobrenaturais. Dormammu, eu vim barganhar. E o seu principal patrono nas artes místicas são um grupo de entidades conhecido como Vishanti, que é uma trindade composta pelo Agamotto, o Rogoth e o Oshto. E para você que não conhece, ele já usou muito dos poderes de alguns demônios, tais como o próprio Dormammu, tanto que naquela época, nas primeiras edições dos quadrinhos, ele conseguia matar um ser humano com apenas uma contração de seu dedo. Mas agora que você já está familiarizado com o Doutor Estranho, vamos aos poderes dele. Intangibilidade, que é basicamente o mesmo poder que o Visão usa, que é a habilidade de poder ficar invisível, no caso impalpável, a qualquer inimigo. Nenhum poder místico, nenhuma espécie de objeto, nada pode tocá-lo se ele ficar intangível. Não é como se você fica intangível, mas pode usar alguma coisa para se defender ou até mesmo para atacar essa pessoa. Não, não tem como atacar o Doutor Estranho com nada quando ele usa essa habilidade. Transmutação. Ele tem também a habilidade de transformar coisas em outras coisas, como transformar um caminhão em um monte de rosas, transformar uma espada em um buquê de flor, o que é um dos poderes que a gente mais vê os usuários de alteração da realidade usando. Telepatia. Ele tem a habilidade de se comunicar mentalmente e também de ler mentes, e quando ele usa o olho de Agamotto para fazer isso, isso deixa ele ainda mais forte, essa habilidade dele fica cada vez mais poderosa. Voo. Sim, o Doutor Estranho consegue voar e usando a magia e não a capa dele. Mas agora que ele tem a capa de levitação, ele não precisa mais usar magia para voar. Manipulação do tempo. Sim, ele consegue manipular o tempo. Ele já conseguia fazer isso antes de ter o olho de Agamotto, né? Mas em escala muito menor. Só que com o olho de Agamotto, que comporta a joia do tempo, ele consegue fazer isso numa escala multiversal. Viagem dimensional. Sim, ele consegue viajar entre dimensões sem precisar de nenhum artefato, nenhum objeto que mantenha protegido em cada dimensão que ele passa. Ele consegue literalmente passar em qualquer dimensão como se não fosse nada. Conjuração de objetos. Consegue conjurar objetos de qualquer dimensão, qualquer realidade e universo ao tempo que ele quiser. Vamos supor que ele esteja numa batalha de Nova York e por um acaso o martelo do Thor é quebrado, ele quer um novo martelo pro Thor, ele consegue conjurar um martelo pro Thor de outra realidade em instantes. Controle molecular. Ele consegue usar a habilidade de controle molecular em um certo nível, não tão alto quanto alguns outros usuários da Marvel, mas ele ainda consegue, por exemplo, mudando sua roupa, que é uma espécie de controle molecular em bem baixa escala, e ele na verdade usa esse poder para coisas bem mais supérfluas. Mas ainda assim é um baita de um poder se aplicado com um grande teor de energia. Manipulação elemental. Para você que não sabe, o Doutor Estranho também consegue controlar manipulação elemental, cara, que basicamente o que aconteceu em Homem-Aranha Longe de casa, se fosse verdade e os elementais estivessem lá, o próprio Doutor Estranho poderia derrotá-los apenas absorvendo sua forma física, já que ele consegue controlar todos os elementos naturais, que são fogo, água, terra e ar. Um dos poderes praticamente mais apelões que ele tem aí. Projeção astral. Esse poder vocês já viram no CM, que é a projeção astral, onde ele libera o seu espírito do seu corpo. Só que quando ele faz isso nos quadrinhos, ele consegue fazer muito mais coisa. É muito mais do que passar de uma parede para outra. Ele consegue fazer coisas devastadoras fazendo isso. Hipnotismo e ilusões. Ele consegue hipnotizar tanto as pessoas normais quanto alienígenas e até outros super-heróis, mas é um hipnotismo que chega a ser quase um controle mental, sem contar suas ilusões que ele consegue conjurar, não de forma tão boa quanto as da Wanda ou de qualquer outro personagem que use o controle de realidade, mas ele consegue fazer isso num certo nível e ajuda ele a vencer muita gente. Consciência universal. Essa habilidade do Doutor Estranho é uma das mais apelonas que ele tem, porque por passar muito tempo meditando e absorvendo muita energia do cosmos,
ele consegue prever quando uma entidade ou algo sobrenatural, alienígena, qualquer tipo de ameaça possa vir a atacar a Terra, seja isso no passado, no presente ou no futuro. Ele sempre vai saber quando algo vai chegar. Rajadas de energia. Sim, ele consegue lançar rajadas de energia iguais às que o Thanos lançou nele lá em Guerra Infinita. Obviamente de menor escala de poder, mas ainda assim causam um grande estrago. Pirocinese. Desintegração orgânica. Ele consegue desintegrar qualquer coisa que seja orgânica. Vocês têm noção do nível de apelação que é isso? Porque o ser humano é orgânico, eu acho, não lembro. O editor, coloca pra nós aí se é orgânico ou não. Eu faltei na aula de ciência. Mas, meu Deus do céu, se o ser humano for orgânico e eu tiver certo, cara, ele consegue desintegrar um ser humano. E qualquer outro vilão, qualquer outra coisa. Claro que necessita de muito poder para isso, mas ele consegue fazer. Paralisia. Ele consegue paralisar um inimigo. Vocês têm noção disso? Não é uma paralisia como uma paralisia corporal, que é por um determinado tempo. É igual a paralisia que o Shikamaru usa em Naruto. Sim, ele consegue te paralisar, porque ele não precisa de uma sombra, mas ele te paralisa a ponto de você não conseguir se mexer em momento nenhum. Nem mesmo seus olhos não podem se mexer. Então, se o seu poder é invocado através de gestos e tal, assim como diversos outros magos, é praticamente impossível vencer o Doutor Estranho se ele usar essa habilidade. Escuridão de condutor divino, que basicamente é a magia negra. Existe toda a magia que o Doutor Estranho usa, que é essa que eu falei até agora para vocês, mas existe a magia negra, que é basicamente mais uma diversidade de outros poderes que ele também usa, e ele pode usar sem se corromper, se transformando praticamente num dos seres mais poderosos da Marvel. Artes marciais. Pra você que não sabe, o Wong, que é o melhor amigo do Doutor Estranho nas HQs, ele é um grande artista marcial. E ele ensina o Doutor Estranho a usar as habilidades de artes marciais, bem como até o Shang-Chi já ensinou alguns golpes para o Doutor Estranho. E ele é um ótimo artista marcial. Sem contar, galera, que aqui vai um fato pra vocês. Nas primeiras edições onde o Doutor Estranho apareceu, ele era de fato uma das coisas mais poderosas de toda a Marvel. Ele foi obrigado a ser nerfado. E não é que ele foi nerfado porque o escritor queria que ele fosse nerfado pra... Não, ele tinha que ser nerfado, senão não tinha graça. Ou, basicamente, quando o Doutor Estranho aparecesse, todo mundo tava ferrado. E isso toda a produtora das comics da Marvel concordaram de que tinha que nerfar ele porque era absurdo o nível de poder dele. Ele se adapta, ele absorve energia de diversas outras dimensões. Pensa, ele consegue absorver energia da dimensão dos Beyonder e da dimensão negra. Imagina o nível de poder que ele ficaria se absorvesse. Hoje em dia nos quadrinhos ele não consegue, mas nas primeiras edições ele conseguia até isso. E hoje em dia meio que ele consegue, mas isso é meio camuflado, como se ele nunca pensasse em usar isso. Ou sempre colocam uma desculpa de que se ele fizer isso, o universo vai entrar em colapso, a dimensão vai engolir a dimensão dele e por aí vai. Gostou desse vídeo? A propósito, se você quiser, eu tô pensando em trazer um novo vídeo aqui, 10 absurdos do Doutor Estranho nos quadrinhos. Se você quiser, deixa nos comentários. Rony, traz os 10 absurdos do Doutor Estranho que eu vou trazer. Quer que eu fale sobre os poderes e habilidades de algum outro personagem que tá no filme do Doutor Estranho, ou até de outro filme da Marvel? Só deixar nos comentários também, tá bom? Ah, e a propósito, cara, assiste esses vídeos aqui, ó. Separei 3 vídeos muito bons pra te assistir. Tenho certeza que tu vai gostar. Continua na mesma pegada de quadrinhos, tem DC, tem Marvel. Então assiste esses vídeos que estão aqui na tela final pra você, que eu acho que você vai gostar muito, tá bem?